Graça e a paz de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus, vocês que vieram ao culto nessa noite para adorar o Senhor e aqueles que estão em casa, né? Vendo essas lives, não deixe de compartilhar, não deixe de estar divulgando, porque assim você também estará pregando a palavra do Senhor. Convido a igreja para uma oração, entregando agora o seu coração mais uma vez para o Senhor Jesus. Fechando teus olhos, aqueles que puderem ficar de pé, amém? Para tudo agora, vamos orar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Entrego nas tuas mãos, Senhor, os irmãos que aqui já chegaram para cumprir, meu Pai, o teu ID, para estar na tua casa, glorificando o teu nome, se enchendo de poder, de amor e de moderação, para pregar a tua palavra, meu Pai, para a família, para os vizinhos, para os quatro cantos deste mundo. Quero agradecer, Senhor, pela noite e pela ceia que será maravilhosa logo mais, porque o Senhor já está aqui. O Senhor já faz parte, o Senhor é o primeiro da nossa vida. Quero entregar os nossos corações, os corações de cada um que está aqui, meu Pai, para sentir o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir então o cantor 410. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, declara, igreja, no serviço do meu rei, aleluia, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, declara, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. É no serviço do nosso rei nós somos felizes, irmão. Gostaria de convidar a igreja a abrir em 1 Reis capítulo 17. Louvado seja Deus. Hoje é a ceia do Senhor e estaremos já fazendo a ceia do Senhor antes de dispensar as crianças para suas salas, né? É bom que elas participem também. Mas eu queria fazer uma pequena meditação do versículo, capítulo 17 de 1 Reis, do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. É 1 Reis 17, do 1 ao 7. Vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra, toda a igreja. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui,
vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. 6. E os povos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas, passados dias, as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, olha o milagre acontecendo na vida daquele homem chamado Elias, aquele profeta, né? Todo o mundo inteiro ia estar em seca, ia estar em dificuldade para se alimentar e comer, beber, e a terra toda seca, sem nada. Eu quero dizer para você que quando você tem um Deus vivo na tua vida, nada vai secar na tua vida. Enquanto você tiver um Deus vivo na tua vida, o Deus vai velar por ti, nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma chegará à tua tenda e você vai ser bem sucedido. Eu digo para você que Elias era um homem de Deus. Elias estava ali envolvido com as coisas de Deus. E ao mesmo tempo que ele preveu aquela dificuldade da terra que ia acontecer, ele livrou Elias. Você vê primeiro que ele traz o anúncio. O versículo 1 diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei naquele tempo. E Deus levantou ele para avisar o rei. Quantos profetas estão sendo levantados para nos avisar que está chegando o último dia, né? Que o cenário já está pronto, só falta consumar. Que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E as pessoas estão aí, ó. Ah, que nada. Até agora não veio, não vai vir tão cedo, né? Quando eu estiver bem velhinho que Jesus vai vir. A palavra do Senhor diz que é repentinamente. Nem os anjos de Deus sabem. Quando Jesus estava na terra, a palavra de Deus disse o quê? Que nem Jesus sabia, nem os anjos, só Deus. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, ele já sabe, porque foi revelado a ele. Ele é o próprio Deus. Então, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Mas nós precisamos estar o quê? Na presença dele. Nós precisamos estar fazendo a vontade dele na sua lei. E quando ele diz aqui que tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele pregou isso para o rei. E o rei ouviu? Claro que não. Então veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, rapaz, né? Porque se o rei tivesse ouvido, o que ia acontecer? Ele não ia sair dali, de perto do rei. O rei também ia se beneficiar com as bênçãos de Deus. Eu acredito que Deus não ia mandar só um corvo, ia mandar um bando de pássaros, de corvos, para alimentar o reinado de Acabe. Mas ali Deus falou: sai daqui que o bicho vai pegar. Vão ficar sem fome, vão ficar sem água, mas você é o escolhido meu. Sabe o que é isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando vem o problema, quando vem a dificuldade, Deus vai poupar você, vai tirar você daquela situação. Então veio a palavra do Senhor para Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Que maravilha, né? Então tirou Elias, o tesbita, daquela situação, para que ele não passasse fome e nem morresse de sede. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirando-se e habitou ali junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então veja bem, Deus alimentava completo ele, não só pela manhã, né? Toma aí, o corvo vai vir aqui trazer alguma coisinha para você. Um corvo, irmão Braz, um corvo, um pássaro. Quem conhece corvo? Aquele pássaro preto. Um corvo ia lá, levava pão e carne para ele, aonde ele estivesse. Sabe o que é isso? Aonde nós estivermos, o Senhor vai nos sustentar.
Aonde o teu filho estiver, o Senhor vai sustentar. Aonde a tua filha estiver, o Senhor vai sustentar. Aonde a tua família estiver, o Senhor vai sustentar. A palavra do Senhor em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa. É uma promessa. A salvação é completa. Deus não deu só o café da manhã para Elias, o pão com carne assada. Ele deu também à noite. Ou seja, Elias não saía para trabalhar. Elias não plantava. Elias não colhia. Elias não pescava. Mas o pão com a carne assada de Deus estava ali. Você pode dizer glória a Deus? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Não há de faltar nada. Do nada acontece tudo, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele faz acontecer onde os homens acham que não vai acontecer. Eu quero dizer para você que você pode não estar enxergando uma porta aberta, mas Deus vai abrir essa porta. Você pode não estar enxergando um caminho, mas Deus vai preparar esse caminho. E esse caminho, quando Deus preparar, que você pisar nele, vai ser para a honra e glória do Senhor, para você glorificar o nome do Senhor e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Esse caminho, essa porta, ela pode ser uma cura de uma enfermidade, pode ser uma libertação no familiar, pode ser uma bênção financeira para tirar você das dificuldades, né? Deus, ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, né? Ah, está sofrendo ali, tem que sofrer mesmo, tem que apanhar. Não, ele não tem prazer não. Ele tem prazer quando aquele servo do Senhor é fiel a ele e glorifica ele em tudo. E quando ele diz em tudo dai graça, esse que é o servo fiel, em tudo dai graça. Dá glória, né, Diácono Sila? Com dinheiro no bolso, com as contas pagas, é muito mole, né, irmã? Né, pastor Vinês? É muito mole. Agora dá glória a Deus que você precisa arrumar um dinheirinho para pagar uma conta, você precisa tratar da sua saúde para você ficar melhor. É aí que Deus quer que você dê glória. Aí que você quer a casa pingando, cheia de goteira, como está lá em casa. A gente tem que dar glória. Choveu é de Deus, glória a Deus, vai dar pasto, vai dar mais alimento, vai dar mais frutos, né? Causa alguns prejuízos em alguns lugares, mas é inevitável. Deus não tem culpa disso. O homem muitas das vezes é que traz a dificuldade. Então, irmão, nós devemos estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. O importante é que Deus não vai te desamparar. Aonde você estiver, Ele estará também. Quando você clamar o nome dEle, Ele vai ir ao teu alcance, vai te socorrer. Aquele filé mignon com pão. Já imaginou, irmãos? Deus falar para aquele Elias, grava isso, pastor Vina, não corta não, por favor, grava essa agora. Já imaginou, preste bem atenção, eu sei que está gravando aqui, mas a gente está fazendo outra gravação ali. Já imaginou Deus olhar para Elias e falar: vai lá para aquela caverna, porque o rio Quereite vai trazer uma fonte de água pura para você. Imagine a água que Deus estava dando para ele, a água vindo do céu. Imagine a carne com pão que Deus estava dando para ele. Olha, veja bem, ele alimentava Elias pela manhã e Elias se alimentava só à noite depois. Por quê? Era a bênção pura. Não era essa carne bovina normal que a gente comia, né? Não é essa carne bovina normal, não é esse pão normal. Foi a carne e o pão vinda de Deus. Quando as coisas vêm de Deus, nos supre todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, irmãos. E aqueles que estão famintos da palavra, aqueles que estão desnutridos do poder da palavra do Senhor, vão até você para poder se alimentar também. E quando você começa a falar das maravilhas de Deus, quando você começa a falar dos milagres de Deus, quando você começa a falar que Deus é poderoso e Deus vai agir a teu favor, a favor daquela pessoa fica tonificada, fica fortalecida, porque ela alcança uma esperança do qual a fé dela não estava alcançando. Mas através de você ela vai alcançar. Que ela vai olhar para você e falar: a minha mãe consegue, eu vou conseguir. O meu pai consegue, eu vou conseguir. O meu irmão consegue, eu vou conseguir. O meu pastor consegue, eu vou conseguir. Então, segura essa fé. A fé de Elias. Elias não questionou. Imediatamente acabou de entregar o recado. Foi lá para aquela caverna. Amém? E naquela caverna ele foi alimentado, foi sustentado e foi nutrido pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Então vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Vou lançar um desafio para o diácono Silas e a diaconisa Lúcia, para estar conosco aqui na mesa, orando pelos elementos da ceia do Senhor. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Então vamos abrir 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28.
Abra aí também o teu cantor, no número 396. Ó, com cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém, irmãos? Então, isso aqui é uma advertência que poucos pastores fazem na igreja, né? Eu vejo aí nas rádios, né? Venham cear, amanhã vai ter ceia do Senhor aqui na igreja, tal dia vai ter ceia, venha todos cear. E na hora da ceia, só lê a parte do versículo 23 ao 25, né? Que onde Jesus sentou na mesa para fazer a ceia com seus discípulos, e não lê a advertência do 28 ao 32, ao 33. Qual a advertência, pastor Armando? É examinar-se. O pastor não vai examinar você. Você que tem que se examinar. Então por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim mesmo coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Ou seja, se eu cear de qualquer maneira, se eu não fizer uma autoanálise, um autoexame na minha vida, e sair ceando de qualquer maneira, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, tenho que pedir ao Senhor misericórdia pela minha vida, né? Que nós não somos dignos de estar aqui na casa do Senhor, em cima do altar, sentado no banco. Nós não somos dignos, é tudo pela graça. E aí, quando nós percebemos essa fragilidade que nós temos e nos ajoelhamos diante do Senhor, o nosso coração derrama, pedindo misericórdia e pedindo perdão para Deus, aí Deus vai nos abençoar, vai nos perdoar. E todos os pecados, todas as dificuldades da nossa mente, do nosso coração, serão esquecidas, serão enterrados no mar do esquecimento. Aí sim, você começa um novo ciclo. Então nós precisamos despejar o que está de ruim dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Não pode jorrar numa fonte a água amargosa e a água boa, doce, né? Só jorra uma água. Não pode. Se está jorrando duas, a que está jorrando errada tem que ser jogada fora. E só jorrar coisa boa. E aí o Espírito Santo de Deus nos dá a chance de nos examinar, de nos policiar. Ainda diz aqui: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Né? O que é isso? A pessoa que está dormente na palavra de Deus. As bênçãos estão vindo, às vezes as bênçãos estão passando, estão indo e vindo, e ele está lá de braço cruzado, morno, frio, ou às vezes até frio, né? Sem sentir Deus na sua vida, sem presenciar milagre, sem vivenciar milagre, sem contar um testemunho de milagre. O crente, irmão, tem que ser vivo. Deus, ele é vivo. Se Deus, ele é vivo, ele nos dá milagre. Ele nos dá livramento, nos dá cura, nos dá libertação, nos dá paz. Mas pastor, eu não recebi milagre nenhum. É impossível você não ter recebido milagre nesse mês. Você recebeu o milagre de Deus. A cada segunda, a cada milésimo de segundo, ele vela por ti. Ele está te protegendo, ele está te guardando. Ele está te preparando para algo melhor do que nessa vida. Mas enquanto não chega esse momento da Nova Jerusalém, precisamos o quê? Estar vigilante. Que a Bíblia diz: vigiai e orai em tudo que falem. Não adianta ser crente só na igreja com a Bíblia na mão. A gente tem que ser crente em casa, no trabalho, na rua, com os colegas. É difícil? É difícil. Mas nós temos que fazer morrer a velha criatura. Estudamos pela manhã isso, né? Que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Falamos sobre a ceia pela manhã. Olha que benção. O estudo da ceia caiu justamente no dia da ceia. Então ficamos inteirados de tudo que acontece na ceia. Quais são as ceias, né, que as pessoas fazem? Como é a ceia? Qual é a ceia verdadeira bíblica? Tudo nós aprendemos pela manhã, né? Então a palavra do Senhor traz essa proposta. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ainda que você erre, ainda que você não fique na presença, ainda que você não sinta esse prazer, esse poder, Deus vai corrigir você.
vai me corrigir para que nós venhamos a entrar no plumo do Senhor, no nível do Senhor. Como é ruim uma parede fora do plumo, como é ruim uma coluna fora do plumo. Começa a levantar a parede fora do plumo, começa a embolsar fora do plumo, depois a parede fica toda torta, porque não há plumo. O que é plumo? É algo reto, é algo comparado à pedra fundamental que é o Senhor, né? Que é um esquadro, é uma coisa certa, reta, um ângulo reto. Aleluia, glória a Deus. Então nessa noite, examine-se. Eu quero convidar você para essa oração, antes de nós começarmos a ler o versículo 23, né? Vamos colocar de pé e pedir perdão mais uma vez? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, tem misericórdia, né? Nos perdoa, tira tudo aquilo que vem tentando nos tirar da presença do Espírito, pensamentos carnais, pensamentos mundanos, pensamentos que você já morreu para isso. Você não tem mais que pensar nisso, você tem que pensar em coisas boas. Feche teus olhos em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos a minha vida mais uma vez, a minha família, com o coração no altar, te pedindo perdão das dificuldades como ser humano, como homem, e a cada um aqui também nessa noite. A cada dificuldade, a cada pecado, a cada coisa que desagrada o Espírito Santo de Deus. Não faça nada, irmão, só ora agora, por favor. Entra com a tua providência divina, Senhor. Joga por terra todo o mal, quebra toda a maldição, repreende o maligno, Senhor. Fecha a boca do leão, meu Pai. Fecha a boca do leão. Que nós venhamos a ser sal da terra e luz do mundo neste século. Que a nossa geração seja uma geração de adoradores. Por isso, nessa noite, ó Pai, te pedimos perdão das nossas falhas, te pedimos que Tu venha nos reconciliar contigo, venha limpar nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, e que nós venhamos a estar aqui, meu Pai, prontos a aliançar mais uma vez contigo, nessa ceia, pela graça. Quero te agradecer em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Então, irmãos, vamos continuar na palavra. Os irmãos podem se sentar um pouquinho. E depois dessa leitura aqui, eu vou convidar o diácono Silas e a diaconisa Lúcia para vir aqui na frente, para estar apresentando os elementos da ceia do Senhor e assim distribuindo para nós fazermos essa cerimônia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que bebeis. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia ela pode ser benéfica ou maléfica. Maléfica que, se você não pedir perdão, não se arrepender e não examinar a si mesmo. Ao invés de você tomar o sangue de Jesus, comer o corpo de Jesus, você vai tomar um veneno para a sua alma. Por isso que ele diz, por isso que há muitos que dormem, estão doentes, por isso que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque a pessoa fica envenenada espiritualmente. Porque não tem comunhão da luz com as trevas. Dentro da pessoa está uma treva tremenda, hein? Bota a ceia para dentro. Como é que vai ser? Não vai ter guerra dentro. Vai ter tribulação dentro, vai ter doença dentro. Vai ter sonolência, vai ter depressão. Mas se a pessoa pedir ao perdão, entregar como nós entregamos o nosso coração no altar do Senhor: Senhor, me perdoa, que eu não repita mais isso, que eu não faça mais isso, que eu possa seguir esse caminho reto, me ajuda na minha dificuldade. Pronto, Deus entrou com providência hoje na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Deus entrou com providência na minha vida, na vida da igreja do Senhor Jesus, nos dando um renovo. Quem recebeu o renovo nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você também que está em casa, está acompanhando, né? Acompanha essa ceia conosco. Se você está doente, é grupo de risco, a ceia vai chegar na sua casa. Mas se você puder vir à igreja, venha, né? Como você vai no banco, como você vai no mercado, como você vai pagar conta, como você vai na rua, venha também na igreja, coloque a máscara, coloque o gel na mão e venha cear conosco, porque você faz parte também desse corpo abençoado.
Amém? Então agora eu vou chamar então o diácono Silas e a diaconisa Lúcia para estar levantando os elementos da ceia do Senhor e apresentando a Deus os elementos. E logo após nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Então quero agradecer a Deus pela vida do diácono Silas e da diaconisa Lúcia, que nessa noite vai estar fazendo essa celebração conosco. Amém? Pode pegar então os elementos. Amém? Pode estampar. O diácono Silas vai fazer essa oração e logo após nós estaremos, a partir de mim aqui, entregando a ceia do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelos elementos, ó Pai, agora, Senhor. Aleluia! Distribuídos, ó Pai amado, por uma ordenança do Senhor, ó Pai, para que todas as vezes que lembrarmos, ó Pai amado, da morte, do sofrimento de Jesus Cristo, ó Pai amado, que sofreu por nós, ó Pai, pudéssemos, ó Pai, estar fazendo, Senhor Deus, essa comemoração, Senhor Deus, essa lembrança, Glória, sirva de lembrança, Senhor Deus e Pai, que isto fique gravado em nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, que o Senhor, Deus, enviou Jesus Cristo para sofrer por nós, e o Senhor verdadeiramente veio a este mundo para morrer, Senhor. Aleluia! Deus, Deus, Oh, glória! mostrar o seu amor, o seu amor para conosco, Pai, a ponto de morrer por nós, mas o Senhor não ficou, Senhor Deus, lá no túmulo. Aleluia! O Senhor ressuscitou, Senhor Deus. Oh, glória! Ele subiu ao céu, Pai amado, para que pudéssemos então ter vida, Senhor Deus. Oh, Jesus, maravilhoso. Ressuscitarmos novamente, Senhor. Verdade, Senhor. Pai, viver uma vida maravilhosa, Senhor Deus, Pai. O Senhor tem preparado para nós, é maravilhoso, Senhor Deus, Pai. Então temos uma nova vida em Cristo, Pai amado, e com alegria, Senhor Deus, Pai, nós participamos desse momento, Senhor Deus, Pai. Cada um também, Senhor Deus, Pai, que está aqui nesta noite, Senhor Deus, Pai, cada servo teu também, Senhor Deus, deve participar com alegria, Senhor Deus, sabendo, Senhor Deus, que não há nenhuma condenação, Pai, mas para aqueles que já estão em Cristo. Oh, glória! Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o pão, Senhor Deus, que representa a carne, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi morrido, Senhor Deus, por nós, Senhor Deus, por nossos pecados. E o vinho também representado aqui, Senhor Deus e Pai, que é o sangue de Jesus Cristo, Senhor Deus, representado também, Senhor Deus, para nos salvar, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento tão especial, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus está aqui nesse lugar. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Declara que foi na cruz. Foi na cruz. Em sua luz eu ouvia falar nesta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Oh, glória! Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Eu declaro, irmãos, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Vamos cantar a última estrofe após de nós cearmos. Então, palavra do Senhor, como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23,
ele, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tem um exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele fez a ceia, ele tomou o pão, ele estava com os seus discípulos. Então vamos colocar de pé em nome do Senhor. O que Jesus fez? Pegou o pão, partiu. Versículo 24 diz que, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então não era um pãozinho para cada um assim, que a gente faz assim, né, hoje em dia pela higiene e tal, mas assim que passar essa pandemia a gente vai fazer como Jesus fazia, como também nós fazíamos aqui na igreja, né, de um pão só a gente vai partindo e vai dando um pedacinho para os irmãos. Então Jesus partiu o pão e levantou e deu graças a Deus. Levanta esse pão e dá graças a Deus. Esse pão representa o corpo de Cristo. É simbolicamente representado o corpo de Cristo. Então, se esse pão é o corpo de Cristo, se você é um salvo, diga glória a Deus. Então, receba em nome de Jesus esta comunhão do Senhor pelo seu corpo. Todos, coloquem o corpo na boca. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então ele tomou o cálice e levanta o cálice e diga assim: este cálice é a nova aliança que eu tenho com o Senhor. Então esse cálice é o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Então vamos beber todos em nome de Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Não toque nada agora não, vamos orar, feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, até que Tu venhas, o Senhor pode ter certeza que nós não vamos abrir mão de Ti. Estaremos contigo, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso sustentador. Tu és o nosso Pai bondoso. E por isso nós estamos aqui, Senhor, celebrando esta ceia, glorificando em Teu nome, pela Tua graça, pela aliança da Tua graça, a Tua igreja. Ela entra em comunhão hoje, celebrando esta ceia. O Teu corpo foi sacrificado, foi derramado o sangue na cruz para salvar a humanidade. Por isso nós mais uma vez pedimos perdão das nossas falhas, nossas ofensas contra o Teu Espírito Santo. Nos dê uma oportunidade de ter uma nova noite, um novo dia amanhã, uma nova semana, um novo mês, um novo ano, e que nada venha impedir as bênçãos separadas para o Teu povo, para nós. Que o Senhor possa nos dar força, poder, moderação, amor, e repreenda as astutas ciladas do inimigo, repreenda a fúria de Satanás e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você pode ocupar um aplaudir esse Deus maravilhoso? Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Pode se assentar, irmão, vamos declarar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus por esta celebração, irmãos, né? A gente não sabe quando Jesus vai vir, mas uma coisa é certa: você já foi imunizado. Você pode dizer glória a Deus? Já foi imunizado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando nós somos participantes com Ele na cruz, nós temos a vida eterna, mal nenhum nos atingirá. Que nós temos que ter certeza de um Deus vivo em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi para a cruz, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sangue que desceu na cruz fomos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa família está protegida por Deus. Muitas das vezes você está preocupado com uma coisa e outra, mas Deus está lá. Deus está aqui, mas Deus está lá, porque Ele é onipresente. Amém?
Então vamos orar pelas crianças e liberar elas para a salinha, amém? Vamos colocar de pé. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas suas mãos essas crianças lindas que vão receber os teus ensinamentos agora, Senhor. Abençoa a vida delas, Senhor. Abençoa a professora, a irmã Esté, que vai estar ministrando com elas, dando a elas sabedoria, alegria de estar ali em comunhão com essas crianças. E essas crianças nunca venham, meu Pai, deixar de vir à tua casa e estar na tua comunhão. Em nome de Jesus, amém? Pode ir lá para as criancinhas, irmãos, pode se assentar. Pastora Venina, por favor, se aproxime do altar, né? Tenho reservado os domingos, né? Raras vezes que nós deixamos de dar essa oportunidade para ela, mas sempre eu tenho dado essa oportunidade para trazer a palavra do Senhor. Ela é uma mulher que medita dia e noite, sempre lendo a palavra de Deus, sempre estudando a Bíblia. E aí a pessoa vai estudando, vai lendo a palavra, vai se envolvendo com Deus, vai se enchendo do óleo, vai se enchendo da unção. E ela precisa botar isso para fora. Olha a fonte que eu falei, né? A fonte jorrando. A fonte jorrando de águas vivas, cristalinas. E mais uma vez, eu quero parabenizá-la. O dia da esposa do pastor, fizemos uma reunião administrativa esse mês que passou e colocamos essa data no calendário, né? Enxugamos o nosso calendário, porque nem todas as festividades serão possíveis fazer para não haver aglomeração. Não, então, algumas datas nós vamos só orar, né? Parabenizar e o culto continuar. Não vamos fazer festividades, né? Festividade que vai vir agora vai ser a Páscoa junto com a festividade da igreja. E de aniversário da igreja e aniversário do meu ministério. Tem 2 anos que eu não comemoro aniversário do meu ministério. Então, o Espírito Santo possa ser com ela nesta noite. Que Deus possa te abençoar. Pastora Venina, continue sendo essa mulher de Deus, abençoada na minha vida e na vida da igreja. Vamos fazer uma oração por ela? Vamos colocar de pé? Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos a tua serva, pastora Venina. Dê ela, meu Pai, a tua palavra a cada momento, a alegria de estar pregando no teu santo nome. Obrigado pela vida dela, Senhor. Que um dia eu pedi, Senhor, a ti, uma mulher de Deus. Eu olhei para ti lá para o céu, falei, Senhor, me dá uma mulher de Deus. E o Senhor me deu ela. Então, que ela possa, meu Pai, falar o que tu queres nessa noite aos nossos corações. Abençoa ela, o ministério, trata dela, tira toda a enfermidade, dá a ela, meu Pai, alegria e prazer na tua lei sempre. E tudo que ela está lendo, tudo que ela está meditando durante a semana, usa ela agora poderosamente para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Deus abençoe, pastor Benito. Amém. Muito obrigado pelas palavras do meu esposo, pastor Armando. Eu queria saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Agradecendo também pelas felicitações ao dia da esposa do pastor. Quero que saibam todos que é um privilégio imenso para mim ser esposa de pastor. É uma honra, né? Ser esposa de pastor, né? Eu sempre admirei muito as esposas de pastor na minha juventude, antes de me casar. E eu hoje vejo isso realmente como uma coisa muito honrosa, né? Deus colocar uma mulher para ser esposa de pastor. E eu me sinto privilegiada por isso. Agradeço muito a Deus, né? E que Deus me conceda sabedoria para estar, né, como nessa posição. E peço oração a todos vocês, que eu preciso muito das orações de vocês para isso. E eu vou ler agora Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 33. Eu vou do 33 até o 40. João 18, do 33 ao 40. Amém? Vou ler aqui a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei?
Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Irmãos, temos aqui, uma história, um contexto, onde vemos o momento onde o nosso Senhor estava sendo julgado, estava sendo colocado diante de uma situação para ser definida a sua vida, a sua história, e ao mesmo tempo a história de toda a humanidade. Porque nós sabemos que Jesus veio não para viver neste mundo, mas para morrer por toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo segundo o seu primo João Batista. E ali nesse cenário nós vemos que Jesus já tinha sido acusado diversas vezes pelos fariseus, pelos saduceus, aquele povo todo seu inimigo, que o invejava e que queria que ele perecesse. Porque todos iam até Jesus, todos queriam conhecer Jesus, todos amavam Jesus. Onde Jesus ia, ele encantava e ele alcançava as vidas. E os fariseus estavam muito incomodados. Os líderes judeus religiosos estavam muito incomodados com Jesus. Diante das acusações que ele passou, foram então, não havendo também nenhuma prova da verdade daquilo que o acusavam, ele então foi levado ao governador romano Pilatos, naquela ocasião. Ele era o governador daquela região onde Jesus estava, sob a sua jurisdição. E coube a Pilatos tomar a decisão. Pilatos então o interroga. Nós vemos aqui que ele não sabia, ele não estava a par do que estava acontecendo a esse judeu, a Jesus. Então ele vai, vemos no início do nosso texto aqui, que ele pergunta ao Senhor, aqui vou ler, és tu o rei dos judeus? Então haviam levado ao conhecimento de Pilatos que Jesus era o rei dos judeus, e se dizia rei dos judeus. Então essa era a sua principal acusação. Então ele pergunta, interroga Jesus: és tu o rei dos judeus? Então Jesus fala: tu dizes, E, enfim, esse interrogatório, ele vai conduzir a uma parte muito importante aqui. Porque Jesus, nesse diálogo que ele faz com Pilatos e Pilatos com ele, nós vemos muitas coisas importantes que nos ajudam nessa noite, que nos trazem importantes ensinamentos, que é o seguinte, ele diz assim, no verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam. Perceba que ele está sendo acusado de dizer que é rei dos judeus. Mas não era isso que Jesus estava reivindicando, porque ele mesmo, ele sempre foi rei. Ninguém ia tirar isso nunca dele. Isso é um fato. Jesus sempre foi, sempre será um rei. Aleluia! Ninguém vai tirar essa coroa do Senhor. É uma grande arrogância, uma imensa arrogância da parte do ser humano, e que foi revelada aqui nessa circunstância. Mas nós vemos aqui a ignorância do ser humano, a cegueira, porque eles acusam Jesus de reivindicar ser um rei, mas não era esse o reino que ele estava reivindicando. Era um reino espiritual, era algo muito mais profundo. Era uma coisa ligada à verdade, à vida, à salvação. Ele estava se referindo a isso.
a um reino espiritual, a algo estritamente espiritual. E ele diz aqui, meu reino, mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos, novamente também totalmente fora da sintonia, vamos dizer assim, né, daquilo que Jesus estava falando, ele diz, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, isso é muito importante, irmãos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui Jesus estava traçando claramente o destino de Pilatos. Veja, de uma maneira muito sutil, irmãos, passa diante de nós o que é a realidade de muitos que viveram neste mundo, que vivem neste mundo e que vão viver neste mundo. O que é da verdade, ouve a palavra de Deus, a sua verdade. Sem ouvir a verdade, não alcançará a salvação. Sem ouvir a verdade, sem receber a verdade, essa pessoa está fadada à perdição, à condenação eterna. E Pilatos aqui, ele não entende isso. Ele está diante daquele que é a representação da vida, da verdade, do poder eterno, do reino eterno. Ele está diante deste ser celestial que se colocou ali como um homem, mas ele não entende isso. E o mais interessante disso é a pergunta que nós vemos ao final, onde ele diz o que é a verdade. Ou seja, ele está completamente fora da sintonia ali, daquilo que está acontecendo. E isso acontece constantemente neste mundo. A cada ano, várias pessoas vão embora neste mundo. Vão embora desta vida. Vão embora cedo, ainda crianças, na juventude, na idade madura ou na velhice, ou em guerras, ou em epidemias, enfermidades, acidentes. Mas o confronto com a verdade, ele sempre existiu e sempre existirá. No livro de Romanos, capítulo 1, versos, se não me engano, vou ler aqui, 18 e 19, o apóstolo Paulo fala, né, que a verdade, ela é conhecida pelos homens. Deus não se deixa passar pelos homens invisivelmente, ou seja, ele se manifesta à mente, à consciência, ao coração dos seres humanos, através da sua criação, através das coisas criadas, ficamos sabendo da existência de Deus. E por isso, diz o apóstolo Paulo, os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, se nós formos analisar bem mesmo, nós vamos ver que a cada amanhecer nós somos confrontados com a verdade. Cada amanhecer, cada vez que abrimos os olhos, depois de termos passado toda uma noite dormindo, a cada dia, cada bater do ponteiro do relógio, somos confrontados com a verdade. Essa é a verdade. É Jesus, o Salvador, o Criador, aquele que fez todas as coisas. É aquele que faz bater o nosso coração. Hoje nós lembramos o dia da ceia do Senhor, do memorial, aonde relembramos a morte de Jesus na cruz, aonde ele deu o seu sangue, derramou o seu sangue. E na ceia, ele disse, fazei isto em memória de mim, para nos lembrarmos das verdades que são as verdades que jamais poderão ser confrontadas. Mas o que mais vemos hoje em dia é o quê?
É o ser humano confrontando com essas verdades que custaram o sangue de milhões de pessoas. Milhões de pessoas morreram por essa verdade. Deram a vida por essa verdade. Milhares de pessoas um dia derramaram seu sangue também por esta verdade. Preferiram esse sacrifício a negar a fé em Jesus. Foram colocadas no paredão e disseram: você crê nesse Jesus? Você continua confessando que esse Jesus é o seu Salvador? Sim. Então são fuziladas, são mortas em países onde não é permitido o cristianismo. E será que todas elas estão erradas? E você, meu amigo, você que está aí, por trás daí dessa câmera, nessa live, só você que está certo? Esses milhões de pessoas que padeceram, que morreram por causa do cristianismo, essas pessoas, todas elas estão erradas, todas elas estão enganadas. Só você que estava certo? Só você que está certo? Só você que entende a verdade? Vamos parar para pensar algo de errado em tudo isso. Há algo que eu preciso pensar, algo que eu preciso refletir profundamente acerca da minha própria existência, acerca da minha própria vida. É interessante você fazer essa pergunta, e eu também, o que é a verdade, para que nós possamos sair do crepúsculo à luz de Cristo. Veja bem, nós estamos caminhando para o crepúsculo da meia-noite. Esse exato momento deve ser mais ou menos umas 20 horas e alguns minutos. Mas logo, ao findar este culto e fecharmos as portas, as horas irão passar e chegaremos à meia-noite. E aí será um momento onde maior crepúsculo nós teremos. A meia-noite. A meia-noite é o crepúsculo espiritual de muitos. O Senhor Jesus estava diante de um homem que estava no crepúsculo da sua existência. Ele não conseguia ver a luz que brilhava diante de si mesmo, que era o Senhor Jesus. Muitos também ouvem diariamente a palavra do Senhor. Muitos diariamente recebem os folhetos, recebem convites para ir para a igreja, recebem a palavra, ouvem os louvores, as canções que falam, que confessam desse Cristo, desse Senhor. Mas fecham os seus ouvidos, fecham os seus olhos. Não querem ouvir, não querem entender, fogem, escapam disso. Porque são confrontados, isso é um confronto. Isso é um confronto do ser humano com o pecado. É um confronto do ser humano com a sua própria carne, com a sua vontade própria, pessoal, de seguir os seus próprios caminhos, de seguir a sua própria verdade que ele mesmo criou, que ele mesmo construiu e que ele mesmo crê. De seus ídolos os quais ele se apoia. E muitos se firmam nisso. Muitos firmam suas vidas nisso. Naquilo que se firmam. Até mesmo uma boa situação financeira, imóveis caros, bens materiais, e, enfim, o sucesso profissional, a carreira profissional, e se apegam a essas coisas. Mas e quando essas coisas findam, quando o dinheiro acaba, quando surge uma falência, aonde eles irão se apoiar? Aí a vida perde o sentido. As lutas perdem a razão de existirem. Muitos estão desiludidos, desesperançosos. Muitas pessoas cometem suicídio. Por quê? Porque elas acham que a vida perdeu o sentido. O sentido delas eram essas coisas. E agora elas olham para a sua volta e o que há então, o que pesa para elas? Há um imenso vazio. E o vazio não tem peso algum. O vazio tem o peso do vento. Não tem nenhum peso. Não tem nenhuma estrutura
aonde o ser humano possa se apoiar. Nós precisamos de apoio. E este apoio é Jesus. Não é à toa que o salmista diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? Então, o Senhor é aquele que imprime a força, o sentido, a razão da nossa existência. É Ele quem dá a nós essa estrutura para que nossos passos possam ser firmes, para que as nossas decisões sejam acertadas, para que as nossas orações sejam incisivas e sejam orações em que nós tenhamos a certeza de estarmos sendo ouvidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há argumentos que possam vencê-lo. Muitos ao longo da existência da humanidade, muitos filósofos tentaram jogar por terra essas verdades, mas caíram por terra, porque eles pereceram. Os criadores das religiões, que muitos se apegam, esses criadores das religiões, eles pereceram. O criador do islamismo pereceu, o criador do budismo pereceu, mas o Senhor Jesus, Ele vive e reina eternamente, para todo sempre. A palavra do Senhor diz que após 3 dias em que Ele foi crucificado, Ele ressuscitou. E as pessoas foram até lá onde Ele estava sepultado e não o encontraram mais. A tumba estava vazia. Os anjos estavam ali e diziam: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele é aquele que venceu a morte. E Ele quer convidar a mim e a você para nós vencermos também. Porque se Ele venceu, nós venceremos. Aleluia! Se Ele venceu, nós seremos vencedores. Glória a Deus! As nossas lutas não serão batalhas em vão. Não iremos ter lutas fracassadas se nós tivermos os nossos olhos postos em Jesus. Mas quando nós não rejeitamos a verdade, quando não estamos preocupados em descobrir e viver essa verdade absoluta, o que acontece? Nós estamos rejeitando ao Senhor, nós estamos rejeitando aquele que é a própria verdade. O que Jesus disse acerca da verdade? Pilatos falou o que é a verdade, mas o que Jesus disse acerca disso? Você sabe o que Jesus disse acerca da verdade? Jesus disse assim, que Ele é a verdade que liberta e conduz à vida eterna. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos tomar posse dessa verdade. Muitos ouvem, mas aquilo não entra dentro de si mesmos. E continuam atrelados, continuam presos às cadeias. Ah, sim, o Senhor Jesus tem poder sim para me libertar. Mas cadê a libertação? Onde está a libertação? Continuam presos, continuam atrelados, continuam aprisionados, acorrentados. Isso aí acontece porque, qual será o motivo disso? Não será porque a verdade, essa pessoa ainda está perguntando o que é a verdade. É preciso penetrar profundamente na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, no livro de Timóteo, diz isso, a palavra é como uma espada que penetra profundamente e é capaz de discernir as intenções do coração, os propósitos do coração, aquilo que está lá no profundo, no escondido. É ela quem revela, é o Senhor que revela através do seu Espírito.
e ninguém mais. Então, essas pessoas que defendem suas verdades mediante as suas argumentações, elas estão enganadas, né? E porque o Senhor é que traz luz. E quando conhecemos a Jesus, descobrimos a verdade e percebemos que estávamos enganados. A operação do erro é uma das principais estratégias, uma das mais terríveis estratégias diabólicas que existem. A operação do erro. Quando o inimigo, ele usa uma palavra, uma situação ou outra, que é para a pessoa acreditar naquilo. E nos tempos do Antigo Testamento, haviam falsos profetas que chegavam e enganavam o povo. E diziam que eles não precisavam abandonar os seus ídolos. Eles não precisavam abandonar os seus deuses. Continuem como estão, não vai acontecer nada de errado. E não é assim que acontece hoje em dia? Nada. Esse pecadinho aí, essa coisa aí que você está fazendo, isso não é nada demais, não. Continua, vai dar tudo certo, isso não é nada. Isso é bobagem. E aí, o engano. E aí a pessoa continua. E um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo, que leva a outro abismo. E até onde levará isso? O Senhor, nessa noite, nos convida a nos libertarmos, nos convida a sermos diferentes, a termos uma experiência diferente, uma experiência completamente nova, aonde o Senhor vai trazer tudo, aquilo que não conseguimos ver, tudo aquilo que não conseguimos enxergar, Ele vai trazer à tona, Ele vai trazer à existência, Ele vai mostrar para você, porque Ele é a luz dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Existe o engano das religiões. Existem muitas pessoas agarradas, atreladas aos rituais, aos costumes, aquela tradição contínua que vai ano após ano. Mas já parou para pensar qual é a diferença que aquilo pode estar trazendo para você? E aquelas coisas que você vive, aquelas angústias, aquele desespero, aquela dificuldade que você vai carregando, arrastando ao longo da sua existência e que você jamais se liberta dela. Já parou para pensar por quê? É porque você precisa fazer algo, meu amor. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Aleluia! Nós não viemos a este mundo, amigo, para ficarmos atrelados a rituais, a coisas, as coisas criadas pelos homens. São coisas perecíveis. São coisas que um dia está aqui, amanhã não está mais. A única coisa que realmente importa é o Senhor Jesus, aquilo que Ele pode fazer dentro de nós. Aleluia. Através de nós, em nós, por nós. Então, por amor de Jesus, receba essa palavra, receba essa verdade. Pare de lutar contra a verdade do Senhor. Glória a Deus. Não a rejeite. Não seja indiferente. Pilatos agiu com absoluta indiferença. Observe que sim. Você pode até dizer assim, mas como você pode dizer isso? Eu posso te mostrar isso. Está no texto bíblico. No verso 38, ele diz, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? E logo em seguida, eu estou te dizendo por quê. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse. Ele não esperou Jesus responder. Ele não queria saber o que Jesus tinha a dizer para ele. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo aqui esta live,
Quando você está interessado numa resposta, você faz uma pergunta, você vira as costas para aquela pessoa que você está falando, ou você espera aquela pessoa responder e dizer aquilo que você perguntou para ela. Então ele sai e vai até os judeus, fala com os judeus, mas o fato é que ali ele está demonstrando claramente que ele não ouve aquilo que Jesus havia dito. Jesus disse anteriormente, uma frase antes dessa pergunta, Jesus diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Ele ouviu? Não, ele fez a pergunta e ele saiu. Agora, interessante, você ouve a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você veio aqui para ouvir o Senhor. Quando você acorda de manhã, quando seus olhos se abrem, você ouve o Senhor falar com você. Quando é que na sua vida, quando é que na minha vida, nós paramos para ouvir o Senhor? Enquanto nós não ouvirmos o Senhor, vamos andar em círculos. Tenha certeza disso, não chegaremos a lugar algum. Porque é Ele que nos encaminha, é Ele que nos mostra o que temos que fazer, é Ele que nos orienta, é Ele quem diz o que é certo, o que é errado. Não estamos falando aqui de princípios, estamos falando aqui daquilo que é a verdade, daquilo que é o sentido da existência. E aqui, nós vemos que Pilatos vira as costas, vai embora e vai falar com os judeus. Diz assim: eu não acho nele crime algum. Então ele diz: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o meio dos judeus? E não gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Irmãos, ele não proferiu uma sentença. Ele simplesmente saiu pela tangencial, porque ele foi confrontado ali. E tem um livro muito interessante, se vocês puderem ler, leiam. O que faremos de Jesus o Cristo? Cada um de nós tem que saber o que faremos de Jesus o Cristo. Cada um de nós. Cada pessoa tem que saber o que vai fazer de Jesus. O que é que você vai fazer dessa verdade que você acabou de ouvir? Quando descobrimos a Jesus, quando conhecemos a Jesus, descobrimos que confiávamos em coisas enganosas, confiávamos em ídolos. Jesus dá sentido à nossa vida. Existem vícios que nós nem temos consciência da existência deles. Muitos de nós temos hábitos nocivos para nós mesmos, hábitos nocivos espiritualmente falando, hábitos nocivos mentalmente falando, hábitos nocivos na nossa saúde, costumes. Tudo isso Jesus pode nos libertar. Nós precisamos nos entregar para o Senhor. Eu te convido nessa noite, se entregue para o Senhor, se renda. Renda-se ao Senhor, amigo. Renda-se, não perca seu tempo. Não pense que, passado mais algum tempo, talvez eu consiga algum recurso aqui ou ali que possa somar aquele que eu já tenho, mas que não, nada disso vai acrescentar. Isso será apenas mais uma ilusão, mais um tempo perdido e mais uma lágrima também, porque cada engano vai acrescentando dores para nós. Como dói a gente olhar para o passado e ver o tempo que a gente perdeu no nosso pecado, nos nossos enganos, nas nossas falhas cometidas. Como seria bom se desde pequenininho, como essas crianças aqui que estão assistindo o culto infantil, seria tão maravilhoso se conhecêssemos a verdade desde aquele tempo. Mas muitos de nós não. Precisamos chegar bem mais à frente e cometer muitos e muitos pecados, muitos enganos. Mas só que isso, quanto mais adiamos o nosso encontro com Jesus,
mais dores acrescentamos à nossa alma. Mais a ferida irá doer para nós. E eu termino aqui lendo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, onde diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu gostaria de esclarecer aqui sofismas, né? Sofismas não é uma palavra comum do nosso vocabulário, né? Sofismas significa erro. Erro. Argumentação falsa que possui a intenção de persuadir, de convencer o outro. Quando nós vemos muito nas eleições, né, irmãos? Existem os sofismas, existem as argumentações. Vote em mim, que votando em mim você vai ter isso, você vai obter isso. Então muitas pessoas, o inimigo usa muitos enganos, muitos sofismas, para levar as pessoas ao engano, para que as pessoas acreditem que daquilo há vantagem para elas. Mas é tudo engano, são sofismas. E o apóstolo Paulo entendia isso, porque ele era um missionário, ele pregava em toda parte. Ele argumentava com diversas pessoas, e diversas pessoas vinham com seus argumentos, com seus enganos, dizendo que, olha, eu não acredito nisso, porque ressurreição não vai ter, porque ressurreição vai ter, porque ressurreição não vai ter, porque isso, porque aquilo, esse Jesus aqui, não. Esses sofismas enganavam as pessoas, afastavam as pessoas da verdade. E ele está dizendo exatamente isso aqui, nesta carta aos 2 Coríntios. Ele diz: poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando, ou seja, jogando por terra, destruindo, pisoteando. Sabe quando você pisoteia algo, até que aquilo se desfaça debaixo dos seus pés. E isso só é possível mediante a palavra de Deus. A cruz de Cristo tem poder, amigo, para fazer todas essas coisas e muito mais. E eu vou ler aqui também, para terminar essa mensagem, Provérbios 4, 18 e 19, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, a vereda dos justos, ela não começa na aurora, ela começa na escuridão. Assim como a luz, ela vem durante o dia, mas antes do dia vem o quê? Vem a noite. Então, muitos de nós estávamos como cegos, nós não víamos, nós tateávamos pela escuridão, até que a luz veio chegando como a luz da aurora na nossa vida. Essa luz foi Jesus. Jesus foi entrando na nossa vida e foi clareando, como a luz da aurora. Aleluia! Quando chega ao meio-dia, a luz está perfeita. Ele é capaz de clarear tudo. E esse é o estado em que nós estaremos quando finalmente estivermos diante do Senhor, lá no reino dos céus. Então, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que você venha a se apaixonar por Jesus, porque Ele é a verdade. Não faça como Pilatos. Não pergunte o que é verdade e depois vire as costas para Jesus. Mas pergunte o que é verdade e depois pare e ouça. E a verdade vai brilhar no seu coração. Graça e paz. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Convido a você a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela família, né? Vamos orar pelas nossas autoridades, pelo presidente, pelos governantes. Vamos orar para que o Senhor continue jogando por terra esse vírus maligno que está colocando dia após dia pessoas entubadas nos hospitais de emergência e pessoas falecendo por causa desse vírus maligno, né? Pedir ao Senhor misericórdia, então. O papel da igreja é esse, é orar, amém?
Pai querido, Pai amado, quero agradecer a Tua presença aqui nessa noite, debaixo dessa palavra profética da Tua serva, pastora Avelina. Recebemos de Ti, Senhor, renovo. Recebemos de Ti o renovo, porque a Tua palavra diz que toda maldade e todo diabo está debaixo dos nossos pés, porque o Teu Espírito Santo está sobre todas as coisas. Nós somos o templo do Teu Espírito, Pai querido. Nós somos o templo. Por isso, nessa noite, glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome na presença da Tua santidade. Te pedimos, Senhor, misericórdia sobre a nossa nação, o presidente, os governantes, os políticos, o STF, o Congresso. Coloca a Tua mão santa, Senhor. Dê um basta nessa agonia, nessas pessoas que muitas das vezes faz o povo de escravo. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra essas dificuldades da administração nossa, política no nosso país, no nosso Brasil. Entra com a Tua providência, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, Senhor. Levanta homens e mulheres capazes de governar. A Tua palavra diz, quando o homem de Deus governa, o povo se alegra. Quando o homem maligno governa, o povo geme. Então, em nome de Jesus, Senhor, levanta homens e mulheres para governar nossa nação. Esteja, meu Pai, colocando a Tua mão santa no Congresso, no STF, nos partidos, em todos, Senhor, para que caia por terra todo o mal, toda ação do inimigo seja repreendido. Dê, meu Pai, vitória ao Teu povo. O Teu povo, meu Pai, está sendo escravo igual no Egito, meu Pai. Estão aumentando a produção do tijolo para que o povo morra à míngua, mas o Senhor é conosco, Senhor. O Senhor não vai deixar acontecer isso. O Senhor vai colocar o Teu martelo sobre a mesa, vai bater o martelo, enviar os Teus anjos para nos socorrer o Teu povo, meu Pai, que geme aqui na terra, meu Pai, e muitas das vezes em pecado, em dificuldade, que o Senhor possa libertar, assim como diz a Tua palavra. Se o povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações. Por isso, nessa noite, te pedimos pela família, a família da IBPMS, a todos os familiares que aqui estão unidos, representando sua família. Entra com a Tua providência, seja onde estiverem os nossos familiares. Coloca a Tua mão santa e proteja, e traga para a Tua casa, traga para o Teu aconchego, traga para a Tua unção, para o Teu tabernáculo. Eu quero entregar nas Tuas mãos, meu Pai, a cada um que recebeu essa palavra, a cada um do Zap que está acompanhando, meu Pai, no seu lar, essas lives, que possa praticar essa palavra e possa ser um crente avivado, um crente renovado, um crente, meu Pai, suportando a dificuldade, mas no barco com Jesus, não negando a fé. Quero te agradecer em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus, louvado seja Deus. O missionário Josefina vai fazer um momento ofertório e logo após estaremos nos despedindo com uma oração, amém, irmãos? Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos passar um momento ofertório. Eu vou ler aqui no Salmos 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, né? Nesse dia de ceia do Senhor, vamos celebrar, vamos glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele passou por nós, né? Por tudo que o Senhor Jesus sofreu por nós, né? Então nós temos que celebrar, nós temos que adorar a Deus pela nossa vida, pela nossa salvação, enquanto nós também temos que glorificar a Deus com as nossas ofertas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais pela face da terra. Amém, irmãos? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é bom, a tua misericórdia e a tua bondade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Nosso louvor, da nossa glória, nós agradecemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Vamos orar, irmãos, tendo as mãos, vamos orar pelas ofertas. Senhor, aqui está a oferta do teu povo, ó Deus, que voluntariamente, com coração voluntário e com alegria, tem ofertado na tua obra, para que o teu nome, Pai, seja exaltado, seja engrandecido, Pai, aqui em Araruama, pelo país afora, pelo mundo afora, que o teu nome seja glorificado, exaltado, celebrado por todas as nações. É verdade, Deus. Que o Senhor possa estar multiplicando essas ofertas glória no teu a Deus. reino, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dizer glória a Deus? Glória. Amém, irmão. Então chegamos ao fim. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E na terça-feira, né, nós estaremos na campanha da família aqui. Minha família aliançada com Deus. Não deixe de trazer um visitante, porque é o momento de nós estarmos pregando a palavra do Senhor, irmão. Não deixe de fazer isso. Se eu não me engano, terça-feira vamos fazer uma pequena homenagem também, né? Do Dia Internacional da Mulher, não é? Amém? Então, mulher é importante vir, tá? Importante você vir, que vai ter uma homenagem só para você também, né? Que primeira homenagem é para Jesus. Então, que Deus possa te abençoar rico, poderosamente. Uma semana de vitória para vocês. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, tem nos posto de pé, né? Nessa crise, nessa pandemia. E nós até aqui, o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor trouxe aqui nessa noite para nós, vamos tentar, meu Pai, estar seguindo. Vamos pelejar, vamos perseverar para estarmos mais próximos de Ti, Senhor, em oração, em jejum, em consagração, em espírito e em verdade. Por isso eu entrego nas tuas mãos a cada um aqui, meu Pai, que veio te adorar, bendizer o teu nome. Entrego, meu Pai, mais uma vez a vida do diácono Zezinho, que vai estar operando a sua vista, meu Pai, lá no Rio de Janeiro, os seus olhos. Entrego a diaconisa Judite também, que estão em viagem. Entrego a Ana Lúcia, o Ed Jailson, a Helena Vitória, a Ellen. Ó, meu Pai, nas tuas mãos. A todos os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, o evangelista Paulo. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, o presbítero Valdinar, missionária Edneia. Ó, meu Pai, entrego nas tuas mãos as crianças da tua casa, o departamento infantil, o grupo dos homens, Senhor. Eu dou glória a Deus pela vida do irmão Braz, que está conosco aqui, o diácono Silas também, a irmã Ana Cristina, a irmã diaconisa Lúcia, minha cunhada Josefina, minha esposa pastora Venina, minha filha Esther, a todas as crianças que estão ali se alegrando na salinha. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos dê força, perseverança, ânimo e coragem para continuar glorificando o teu nome, Espírito e verdade. E terça-feira, firme e forte aqui, trazendo um visitante para receber Jesus como Salvador, trazendo um visitante para receber a cura e a libertação, trazendo pessoas, Senhor, nesta casa que é a casa de oração, a casa da recuperação, a casa do hospital divino. Eu quero entregar nas tuas mãos as nossas pelejas, entregar o Abidiel, entregar o Lucas Henrique, entregar o Laires Vinícius, entregar todos os jovens, a todas as jovens, a todos os irmãos que aqui não estão e carecem de nossas orações, para que o Senhor faça um milagre, o Senhor transforme pensamentos, corações. Eu entrego nas tuas mãos a vida da missionária Suede, Diácono Gilberto. O Diácono Gilberto completou mais um ano de vida ontem, que o Senhor possa abençoá-lo rico e poderosamente. A todos os irmãos que completaram mais um ano de vida esse mês, quero te agradecer, Senhor, por tudo. Nos leve em paz debaixo da tua unção, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém.
Então receba a bênção apostólica assim, irmãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. IBPM, uma igreja viva. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, que eu e você somos uma igreja viva em movimento profético. Uma oração silenciosa, estarei na porta despedindo dos irmãos. Shalom, uma semana de vitória para todos. Até terça-feira, em nome de Jesus.